Olá, tudo bem? Daniel Freitas aqui da Odonto Academy. Estou aqui com o professor Fabrício Valarelli, meu grande amigo, um brilhante ortodontista. Nós vamos começar aí uma série de alguns tópicos ali, cujo objetivo vai ser extrair o máximo de informações aí do Fabrício referente ao que tem de melhor aí na ortodontia contemporânea, né? Teve uma primeira entrevista que, se você não viu agora, eu recomendo que você procure aí, provavelmente vai estar no YouTube, onde eu conversei bastante com o Fabrício. Ele me contou toda a história dele, como foi a trajetória dele na odontologia, na ortodontia, um pouco sobre a vida profissional, e agora nós vamos começar a falar um pouco mais de conteúdo mesmo, né? Trazer coisa que é relevante ali para o ortodontista na prática clínica. E vamos começar a falar da tese, né? Vamos levantar lá, pegar coisa que realmente tem uma relevância grande e que realmente o Fabrício domina, né? Na tese de mestrado do Fabrício, qual foi o tema, Fabrício? Conta pra gente aí, o que você... primeiro, quando você fez ali o mestrado e qual que foi o tema da tese? Conta um pouco aí dessa decisão do tema e como é que aconteceu o processo. Quando eu comecei a fazer o mestrado, quem me pegou para orientar foi o Dr. Guilherme. E o Dr. Guilherme Jansson, bonzinho do jeito que ele é, né? É uma fera na ortodontia, né? Mas também é uma fera, né? Como orientados. Ele virou para mim com aquele jeito tranquilo dele e falou assim: o que você quer estudar? E eu falei para ele que eu não tinha ainda uma noção de qual tema seguir ou do que pesquisar. E pedi para ele uma ajuda. Então eu pedi para ele: Dr. Guilherme, se o senhor tiver alguma coisa que o senhor queira pesquisar, eu estou a fim de encarar e vou participar a sério. E ele falou que ele queria estudar mordida aberta. Ele gostaria, inclusive, de estudar a parte de estabilidade de mordida aberta, de tratamento de mordida aberta, em diversos tipos de tratamento, e eu gostei do assunto e nós começamos a trabalhar em relação a isso, colhendo informações a respeito dos pacientes lá da Faculdade de Odontologia daqui de Bauru, que foram tratados sem extração, com ortodontia corretiva, ou seja, pacientes já na dentadura permanente. E foi aí que eu passei 2 anos ali no mestrado, né, colhendo os casos e estudando como foi a estabilidade desses casos. O objetivo do trabalho, então, era o tratamento de mordida aberta, sem extrações, na dentadura permanente, estabilidade... Num prazo médio de 5 anos após o término do tratamento. Legal. E como é que foi na amostra? Quantos pacientes vocês conseguiram arrumar dentro da... Nessa época, nós tínhamos ali na faculdade, no ano de 2000, tratados aproximadamente 4.000 e poucos pacientes. Nós não, né? A faculdade, o arquivo da faculdade. Da FOB USP. E eu passei por todas as pastas dos pacientes para achar essa amostra. No final de todo o trabalho, nós conseguimos 21 pacientes que tinham a característica exata que eu precisava para a minha amostra. Então, existiram vários critérios de exclusão na amostra e nós pegamos uma amostra bastante homogênea, o que conseguimos, então, fazer um trabalho muito bom. Fala para a galera um pouco mais, o que foram esses critérios aí de inclusão e de exclusão desses pacientes da amostra, de uma maneira bem... Bom, pacientes que apresentavam qualquer síndrome foram excluídos, pacientes que tinham realizado extrações dentárias tinham sido excluídos, pacientes com qualquer perda dentária foram excluídos, pacientes com dentes supranumerários foram excluídos, com agenesias foram excluídos, ou seja... qualquer outro tipo de paciente que não aquele que tinha uma dentadura rígida, perfeita, mas com mordida aberta anterior de no mínimo 1 milímetro na dentadura permanente foi excluído da amostra. Por isso que foi tão difícil de selecionar esse grupo, essa amostra. E por isso que depois ele ficou num número pequeno de pacientes, com 21 pacientes, mas ficou bastante homogêneo. E isso que trouxe um resultado muito bom da pesquisa. Sim, a qualidade da amostra é um negócio que influencia muito, né? Se a gente começa a ter situações diferentes dentro da amostra, a gente acaba não conseguindo medir o que realmente precisa. Sim. E vamos falar um pouco aí do que... Aliás, mostra o trabalho aí, comenta um pouco aí, teve já o artigo que foi publicado, né? Eu quero que você comente um pouco ali sobre como que foi aí, o que você encontrou de resultado, né? E as suas conclusões com relação a esse assunto de tratamento, né, da mordida aberta, a estabilidade do tratamento da mordida aberta, que foi a tua tese aí de mestrado.
Então vamos lá. O artigo foi exatamente esse daqui, que foi publicado em 2003, né? Quase 1 ano e meio, 2 anos após eu ter finalizado o mestrado, a gente escreveu e publicamos no American Journal of Orthodontic Dental Facial Orthopedics, que é uma revista, um periódico muito conceituado. Não precisa nem falar, né? Acho que a galera da ortos, assim, é o New York Times aí da ortodontia, né, cara? É o que tem de melhor em termos de revista, né? E o trabalho foi sobre a estabilidade do tratamento sem extração na dentadura permanente da mordida aberta anterior. E o que a gente viu? A gente conseguiu ver no final do trabalho que 61,9% desses pacientes apresentavam estabilidade. Então, 38,1% dos pacientes recidivavam. E isso acabou ratificando o que a gente pensava clinicamente, né? E chocando um pouco, porque a gente sabia, então, nessa época, que de cada 10 pacientes, quase 4 recidivavam num prazo médio de 5 anos após o término do tratamento. Então, veio daí outras ideias, que, na verdade, uma parceira nossa, a doutora Regiane, que fazia também mestrado na minha época, fez uma outra pesquisa muito semelhante, mas com os pacientes que tinham sido extraídos, sofrido 4 extrações dentárias, e no caso dela houve uma resposta diferente, o resultado foi um pouquinho diferente, então a gente depois resolveu juntar os 2 trabalhos, fazer nova pesquisa e análise estatística, e verificamos por esse outro trabalho. Nossa, aliás, a Regiane, grande amiga também lá de João Pessoa. Sim. Faz tempo que eu não vejo. Se porventura você vê esse vídeo aí, um grande abraço, viu, Regiane? Depois a gente acabou juntando então as amostras e comparamos a estabilidade do tratamento com e sem extração da mordida aberta. E foi nesse trabalho, publicado em 2006 também no American Journal, que nós vimos que o tratamento com extração da mordida aberta anterior, ele apresenta mais estabilidade do que o tratamento sem extração. E isso foi um marco nos trabalhos ortodônticos de ortodontia, porque nenhum outro autor ainda havia publicado qualquer pesquisa semelhante, comparando casos com e sem extração dentro do tratamento da mordida aberta. Por isso que nós fomos bastante citados e acabamos desenvolvendo essa linha de pesquisa. O Dr. Guilherme, com outros alunos depois na faculdade, que vieram depois de mim, verificou a estabilidade dos tratamentos de mordida aberta realizados com desgastes dentários na oclusal dos dentes posteriores. Foi o Marcos Trepaldi, Foi o Marcos Trepaldi, de Cuiabá. Desse trabalho. E depois ele também verificou a recidiva ou a estabilidade dos casos cirúrgicos com o professor Almar Maia, lá de Natal. E com isso ele criou então uma linha de pesquisa muito grande, que culminou depois em 2013, início de 2014, na publicação de um livro que contempla, na verdade, todos esses trabalhos que o professor Guilherme fez desde 2000, que começou comigo, até 2012, quando ele finalizou toda a linha de pesquisa, ou seja, uns 12 anos aí de estudo e de pesquisa, e nesse tempo nós pudemos criar alguns métodos para favorecer o tratamento e favorecer também o prognóstico do tratamento, que basicamente o que a gente espera é ter mais estabilidade nos tratamentos dos pacientes com mordida aberta, principalmente os pacientes adultos, que têm alta taxa de recidiva, como a gente mostrou. Puta, muito legal, Fabrício. Acho que a galera que está assistindo aí deve estar pensando um pouco do que eu estou pensando aqui agora, né, cara? Tantas pesquisas, tanto trabalho, né? A gente viu ali tratamento sem extrações, tratamento com extrações, 38,1% de recidiva no tratamento sem extrações, uma recidiva também relativamente alta, né, nos casos tratados com extrações, mas menor do que sem as extrações. E, cara, eu acho que o pessoal de lá tá que nem eu aqui, querendo saber a tua opinião disso tudo, né? Como que o Fabrício hoje conduz os tratamentos ali de mordida aberta? O que você enxerga? Por que você acha que tem mais estabilidade o tratamento com extrações do que o tratamento sem extrações? Basicamente isso acontece, Daniel, porque quando a gente tem um caso sem extração,
nós vamos fazer alinhamento e normalmente o caso sem extração, ele tem apinhamento ou ele tem curva de SPI e quando nós vamos alinhar os dentes eles acabam expandindo e protruindo e vestibularizando. E esse movimento acaba sendo contrário ao fechamento da mordida aberta. Então a gente chama esse movimento de drawbridge, que é o movimento de ponte levadiça. Quando você alinha um caso sem extração, normalmente os dentes projetam, protruem, vestibularizam. E isso vai contra o fechamento da mordida aberta. Quando você faz o caso com extrações, você acaba retraindo, ou mesializando o segmento posterior, ou retraindo os dentes anteriores. E isso acaba gerando dois favorecimentos. São duas características extremamente favoráveis para o fechamento da mordida aberta. Uma é esse efeito de drawbridge, de fechamento de ponte levadiça dos dentes anteriores. E a segunda é a mesialização dos dentes posteriores, que acaba gerando o efeito de giroversão da mandíbula no sentido anti-horário, e isso acaba tendenciando a diminuir a AFAI do paciente. Com isso, a mordida aberta tende a diminuir. Ela não vai fechar completamente, porque um tratamento com 4 extrações, principalmente num paciente que apresenta um pouco de apinhamento, não tem um impacto tão grande no giro da mandíbula no sentido anti-horário, mas acaba tendenciando e favorecendo a sua mecânica ortodôntica para o fechamento da mordida. Então, durante esses estudos, esse tempo que nós estudamos bastante a mordida aberta, nós conseguimos criar alguns protocolos de tratamento para favorecer o tratamento do paciente que apresenta mordida aberta, principalmente a mordida aberta esquelética, no paciente adulto que não deseja partir para uma cirurgia ortognática. Então, nós criamos alguns protocolos que favorecem esse tratamento compensatório desse tipo de paciente. Legal. A gente tem então a noção, né? Tratamento com extrações acaba sendo um pouco mais estável, né? Vimos a tua opinião aí com relação ao porquê que essas extrações tendem a ser um pouco ser mais estáveis, né? Uma análise ali desses dados. A minha pergunta agora é um pouco mais clínica, né? Com relação à conduta, né? Porque olhando a grosso modo, né, fala, pô, é melhor extrair. Só que eu posso extrair em todo caso de mordida aberta? Quais são os casos que você fala, é mais favorável tratar com extração, mas tem caso que não dá para extrair ou extrai em todo caso de qualquer maneira? Não, o que você acha? Na verdade, não. Nós temos aí um grande problema quando a gente fala... Pode tirar o artigo dali, Josa, pode voltar a gente ali, depois a gente vai deixar também o arquivo aí para vocês, do paper, para vocês fazerem o download, se vocês quiserem ter também. Vamos lá. Quando nós falamos em tratar mordida aberta, muita gente fala, bom, com extração é mais estável, então eu vou extrair. Mas na verdade não. Nós temos que avaliar principalmente 3 características para você poder extrair num paciente. Presta atenção, as 3 características principais que você vai avaliar, e isso é histórico na ortodontia, é apinhamento. Então, quanto mais apinhamento você tiver, maior a tendenciosidade de você fazer extração. Protrusão de incisivos e perfil facial. Então, vamos dizer que você tem aquele paciente sem apinhamento, sem protrusão e com um perfil reto. Você não vai fazer extração nesse paciente, porque a tendência disso é você retrair os dentes anteriores e acabar prejudicando o perfil do paciente, ou abandejando a face. Tá? Dishedin face, cara do Twilio, não é isso? Isso, exato. Não dá para achatar demais o perfil. Então o perfil ele acaba... Aliás, o diagnóstico também vai ser um dos temas aí de mais um tópico que eu vou fazer com o Fabrício. Nós vamos falar um pouco aí sobre o que ele usa ali para diagnosticar os casos dele, como que ele aborda essa parte de diagnóstico, quais são as ferramentas de diagnóstico que ele usa no dia a dia. Então já fique esperto aí, né? Se você não está cadastrado na lista de transmissão, ainda entra, manda um alô, compartilha o vídeo também, que eu tenho certeza que essa entrevista está sendo muito boa, está te ajudando e pode ajudar muita gente. Eu tenho mais perguntas, cara. Eu tenho mais perguntas sobre a mordida aberta, porque assim, é um tema muito legal, né? Você estudou bastante ele. A gente vê muita coisa sendo dita, né, sobre a mordida aberta. Eu tenho também meus pontos de vista, mas eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para extrair o que tem de bom aí do Fabrício. Né? O que você acha com relação às mecânicas de intrusão de molares? Né? Quando a gente com mini placas, com mini implante para fechamento da mordida aberta. Você acha que isso é válido, que não é válido? E você tem conhecimento, né, de artigos, enfim, de evidências científicas que mostram que é efetivo com relação à estabilidade, ou ainda não tem muita coisa sobre esse assunto?
Sim, na verdade, existem algumas pesquisas em relação a esse assunto de intrusão de molares com ancoragem esquelética, seja com mini placa, seja com mini implante. Tá? Hoje a gente sabe que tudo vai depender do diagnóstico, porque é muito efetivo o tratamento de intrusão dos molares, mas tudo vai depender do diagnóstico inicial. Eu vou dar uma dica agora que é como eu explico para os meus alunos. Quando você vai... Bom, vamos começar de novo. Uma mordida aberta anterior, ela tem duas maneiras de ser tratadas. Tá? Uma é a extrusão dos incisivos e a outra é a intrusão dos molares. Certo? É assim que você trata a mordida aberta anterior. Ou você extrui dentes anteriores para fechar a mordida, ou você intrui dentes posteriores. Você fecha a mordida dessas duas maneiras. Ok? Quando que faz uma e quando que faz outra? Não é o puro acaso. Você não chuta para o paciente, você tem que diagnosticar. Tá? Se no sorriso frontal do paciente, o paciente expõe muito dente, muita gengiva, é lógico que eu não vou querer extruir mais esses incisivos. Então, com certeza, para esse tipo de paciente, eu vou partir para a intrusão dos molares. O processo alveolar, ele caminha junto, né? Então, aumenta, extrui o incisivo, aumenta Se você extruir o incisivo, vai aumentar a exposição gengival e, com certeza, o paciente não vai gostar. Tá? Então, nesse tipo de paciente que já apresenta uma exposição muito grande do incisivo, ou até uma exposição boa do incisivo, você não pode extruí-lo mais. Você vai intruir os molares. E daí fala, mas usa mini implante, usa mini placa, aí depende de você. Tá? A intrusão ela é efetiva das duas maneiras. Eu mesmo prefiro usar bastante o mini implante, porque é muito mais versátil. É fácil de colocar, é fácil de tirar, é biocompatível. Mini placa tem que mexer com o cirurgião, que é uma raça complicada. A mini placa vai ser um pouco mais complexo, né? É mais caro também. Mais caro, embora em alguns pacientes seja perfeitamente válido. Funciona porque, muito bem, por exemplo, a gente colocou esses tempos atrás uma mini placa num paciente que apresentava uma extensão alveolar do seio maxilar muito grande e então foi a mini placa no zigomático. Tá? Porque ali o mini implante não teria uma estabilidade, uma retenção muito grande. Né? Então foi para a mini placa. São ferramentas, né? O que você vai usar para intruir, eu acho que não importa tanto. Exato. Né? O que importa é o movimento de intrusão. É o diagnóstico, você saber como você vai lidar. Então, resumindo, você basicamente, só utilizaria elástico para extruir os incisivos quando a exposição dos incisivos na mordida aberta é pequena. Então o paciente sorri e ele não mostra os incisivos completamente, mostra só a metade dos incisivos, aí você vai instruir. Nesse paciente você não pode intruir o molar, porque aí ele fica com um sorriso sem exposição dos incisivos. Tá? Então você veja que o diagnóstico, ele que vai diferenciar o seu método de tratamento. Por isso que o diagnóstico nesses casos é super importante. Agora, hoje em dia, Daniel, há uma série tanto de relatos de caso e também de pesquisas a respeito da intrusão com mini implante e com mini placa dos molares. A gente tem basicamente um efeito de 20 a 30% de recidiva, que é muito próximo ao efeito que a gente tem com e sem extração do tratamento da mordida aberta. Então, mesmo você intruindo os molares, a taxa de recidiva é basicamente semelhante ou bem parecida. Existe uma taxa de recidiva também para as intrusões, né? Que também é uma mecânica que pode ser muito utilizada, né, para o fechamento. Então, resumindo ali, se o paciente tem uma exposição boa do incisivo, a gente vai tender a intruir mais na região posterior. Se o paciente tem uma exposição do incisivo boa ou aumentada, deficiente, né? E que cabe extrusão, a gente vai preferir o uso de elásticos e intrusões dos incisivos. E no caso das extrações, né, o perfil ali que caiba as extrações, né, vai determinar as extrações, a presença de apinhamento também, e aí dá para pesar um pouco mais para o lado das extrações, porque acaba tendo um pouco mais de estabilidade por conta do mecanismo de ponte levarícia. Cara, muito bom. Eu assim, gostei demais desse nosso talk, porque eu tenho certeza que o pessoal de lá também aprendeu muita coisa, né? Um conteúdo que realmente você domina muito bem, né? Meus parabéns e vamos nessa, né? Quem gostou aí, eu peço para compartilhar esse vídeo aí, né? Que vocês divulguem realmente, porque é um material de altíssima qualidade, é muito difícil conseguir aí ter a presença do Fabrício aqui e eu tenho certeza que pode contribuir com muito mais gente.
Beleza? Obrigado. Valeu, um grande abraço e até o próximo.